Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, o videocast para o Jornal Sol. Aqui neste espaço nós só debatemos política com caixa alta, sempre, claro, com letra maiúscula. Não gostamos de perder tempo com minudências e assuntos que realmente são de sumenos importância. Hoje vamos falar de um tema que realmente atravessa como um leito subterrâneo muitas vezes o debate político e até as mais diversas fontes de informação. Falo de sociedades secretas, em particular, o grupo Bilderberg, um grupo que faz parte da cúpula dos donos disto tudo e que tem tido forte influência, um ascendente decisivo sobre os processos de tomada de decisão global mundial. Para discutir este tema, tenho comigo o jornalista e escritor Frederico Duarte Carvalho, que é, além disso, autor de vários livros nesta área, o mais recente, As Conspirações que Mudaram o Mundo, editado pela Oficina do Livro, e também o mais antigo, O Governo de Bilderberg, que tem na capa nada mais, nada menos do que dois portugueses, António Guterres e, claro, Durão Barroso, porque é evidente que Roma paga a traidores e que estas pessoas que são colocados nestas elites, em cargos de elite, com certeza é porque fizeram uma espécie de pacto com o diabo. Mas para nos esclarecer com mais detalhe e filigrana sobre este assunto, vamos falar então com o Frederico, que tem acompanhado todo este desenvolvimento deste grupo, o Bilderberg em particular, que já conta com 70 anos de grande proximidade. Frederico, muito obrigada por te juntares aqui ao Córtex Frontal, para falar deste tema que tantas vezes é visto como, de facto, uma conspiração e como um assunto de chalupas, quando, de facto, o grupo Bilderberg tem um poder nevrálgico e brutal sobre os governos mundiais. É verdade. Olha, obrigado por esta extraordinária introdução, os senhores que fizeram o pacto e tudo, ainda não tinha visto assim, tão frontalmente, lá está. Mas, é o córtex frontal. Frontal, exatamente. Estou um bocado preocupado, disseste sociedades secretas, mas isso toda a gente sabe. O grupo Bilderberg costuma vir até nas primeiras páginas de alguns jornais. Agora, é secreto exatamente porque depois nós não sabemos o que é que se passa lá dentro. Eu diria não mesmo, há atas. Não há atas. Quer dizer, há umas atas que são entregues aos participantes, exato, só para ver se as coisas ficaram bem. Até uma associação, digamos, um condomínio, uma reunião de condomínio é capaz de ter mais transparência do que terá, certamente. Aliás, podemos dizer, isso é uma reunião de condomínio. O condomínio deles é o mundo inteiro. Claro. Portanto, imaginem, então vamos fazer assim. Então imaginem que vocês são do grupo de condomínios, pessoas muito diferentes e diversas, mas vivem todas no mesmo prédio. E é preciso saber quem é que vai pagar quem é que vai lavar as escadas, quem é que vamos contratar para fazer esse trabalho. E, portanto, vamos todos nos reunir e vamos nos entender. Quem é que vai abrir quem vai ser o porteiro, quem vai lavar as escadas, quem vai ser o ascensorista, e depois, quem vai fazer as reparações do telhado. E depois, entre eles, uns conhecem, olha, o seu doutor trabalha neste hospital, ou o seu doutor faz isto, eu tenho umas gêmeas que precisam de falar consigo. O senhor é primeiro-ministro daquele país. Exato. Portanto, esse é que é o problema. É que o grupo Bilderberg, que vai fazer 70 anos agora este ano, que teve a reunião número 69 em Lisboa, o ano passado. Sabes que, eu estava-te a contar, eu e o Joana Pote, Helena Tender, nós hospedámos no Pestana na véspera, depois não podemos chegar no próprio dia, mas foi muito interessante poder observar in loco, em direto, todo aquele ambiente de altamente securitário e secretista que se monta à volta destas reuniões. Isto ano passado, portanto. Exatamente. Eles tiveram uma reunião em maio, aqui em Lisboa, e no dia a seguir a tu ter estado no Pestana, começaram a chegar os convidados ao aeroporto de Lisboa. E foi muito interessante. Eu passei o dia inteiro. Eu fui lá. À Portela. Eu fui à Portela e passei um dia inteiro, sentei-me numa esplanada interior do aeroporto, a meio caminho entre as chegadas e o parque de estacionamento. E foi extraordinário ver passar, como se fossem pessoas anónimas, no meio dos turistas, imensos turistas que chegam a Lisboa, várias figuras importantíssimas que nós não reconhecemos fisicamente à primeira. É apresentada uma lista de convidados e depois nós fazemos uma espécie de busca no Google para vermos a cara de alguns deles. Para fazer a bota com a perdigota, a ver se existem algumas pessoas. Ao mesmo tempo estavam também uma equipa também de jornalistas estrangeiros,
portugueses, eu era o único que lá estava Certo. no aeroporto. Havia um Sim, italiano, um alguns colegas canadiano. teus eu ainda apanhei justamente no Pestana, na véspera. Exato, podiam estar ali a fazer um pouco o ambiente, mas depois não os vês a registar, a testemunhar. E aí é que é importante ver que isto não é segredo, é um segredo para a comunicação social que não dá a devida... assim, tu tens a chegar, de repente, o número 2 da Alemanha, o braço direito do chanceler da Alemanha, que chega no aeroporto. Como é que eu o reconheci, como é que eu sei quem era esse senhor? Quer dizer, eu não o reconheci imediatamente, eu vejo um indivíduo chegar com o quê? Acompanhado pelos hospedeiros, Certo. que estavam à espera com um cartaz que dizia apenas Lisbon 2023, era o suficiente, não é Claro. preciso dizer Bilderberg e nada, dizia Lisbon 2023. A pessoa chega, o alto dignatário chega, apresenta-se no aeroporto a esses hospedeiros e eles acompanham o senhor. Portanto, bastou-me só Eles reconhecer. primam por essa descrição nesse Primam aspecto, pela não é? descrição. Mas também estava, por exemplo, nesta reunião de maio do ano passado, portanto está a fazer um ano, também estava o primeiro-ministro francês, o jovem primeiro-ministro Na altura, francês. exatamente, na altura ainda não era o primeiro-ministro. Ainda não era, mas já estava a ser Já está. montado, não é? Tal- Preparado, treinado. Tal e qual como o seu próprio Presidente da República, o Emmanuel Macron, que em 2014 participa de uma reunião em que é uma pessoa completamente desconhecida e de repente depois torna-se Presidente da França. Eu como jornalista, a partir do momento em que eu soube que existia uma coisa chamada Grupo Bilderberg, e isto vem ao encontro de outras investigações que eu estava a fazer, e descobri, quer dizer, isto não é uma descoberta, isto é quase como aquela coisa do achar o Brasil. Que é Certo. portanto, eu achei uma coisa a falar sobre Bilderberg, que já existia desde 1954. Exatamente. E que já tinha sido notícia em alguns jornais, mas depois deixou de ser antes antes de certas pessoas chegarem ao poder. Já lá vamos. Eu comecei então a seguir quem é que eram os convidados portugueses da ceia do Senhor, neste caso, quem é que são os felizes convidados, e depois prognosticar a sua ascensão. Portanto, depois acompanhaste política. o seu trajeto. Pois é, acompanhar o seu projeto. O António Guterres, porque é que o António Guterres Já lá surge na vamos. capa. Deixa-me só fazer aqui Sim. um ponto de ordem, porque acredito que muitas pessoas que seguem o Córtex Frontal e que acompanham aqui o trabalho deste videocast para o Jornal Sol estejam já um pouco familiarizados com esta questão do Grupo Bilderberg, mas talvez outras não. E a questão é aquela que eu estava a colocar no princípio. Isto trata-se de um grupo de muito poderosos, donos do mundo, donos disto tudo, e que, ao fim e ao cabo, vão contratar, vão recrutar elementos que são receptivos, mas também poderosos nos seus países, por exemplo, o Durão Barroso, por exemplo, o Guterres, por exemplo, o Macron, etc. E depois preparam-nos e estas pessoas servem de tentáculos, não é? De braços armados para esse poder se manter, esse poder do Bilderberg se manter e crescer e se desenvolver, não é? Porque este grupo nunca foi assim tão poderoso, agora é particularmente poderoso. Parece-me a mim, mas tu é que tens estudado a história deles. Para fazer esse livro que tens aí do governo Bilderberg, Certo, este. eu fui ver os arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, desde 1954. Segui um método científico para essa investigação, foi em cada país onde iria haver uma reunião, as reuniões são normalmente agora anuais. Divergem de país para país, na Europa e nos Estados Unidos, e portanto em cada país onde iria haver uma reunião, eu fui ver as comunicações que houve entre os nossos embaixadores e o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, para Certo. saber, porque se vai uma alta individualidade a esses países, a embaixada, ou pelo menos as pessoas, trabalham e há umas comunicações. E encontrei coisas extraordinárias, tanto mais que um dos primeiros pessoas que vai, ainda antes de haver o 25 de Abril, e portanto já tínhamos pessoas, ainda antes do 25 de Abril, a participar nas reuniões do Grupo Bilderberg, que começam em 54. Certo. Aliás, o nome vem do hotel onde houve a primeira reunião, Certo. que foi na Holanda, Uhum. debaixo dos auspícios até do marido da rainha da Holanda, o príncipe Bernard, e a partir desse momento eu vejo... Portanto, um dos primeiros portugueses foi o Balsemão, não é? Não, ainda antes Não, do Balsemão, ainda o Balsemão, coitadinho, coitadinho no sentido em que... Bilderberg é o braço político da NATO. Certo. Okay? A NATO é criada em 1949. Depois, Bilderberg surge como o sonho de um polaco que sabe que tem ali a fronteira com a Rússia. Exato. Isto ainda é o que continua ainda hoje, o status quo. E que tem que haver uma aproximação entre os Estados Unidos e a Europa,
que está, digamos, a formar também, através do seu Clube de Roma, aquilo a quem tu vais ser candidata, o Parlamento Europeu. A Europa comunitária. Certo. E com isto, ao haver toda esta ligação, é preciso um braço político para a NATO. A NATO é uma coisa militar, é preciso um braço político. Por isso, muitas das reuniões estão presentes ministros ou ex-ministros e, sobretudo, gente de negócios com bastante dinheiro, empresários, porque é preciso pagar também isto, e os negócios também se pagam, e os políticos têm que estar de acordo com o desenvolvimento económico. Não, o poder financeiro, obviamente, aqui é fundamental. O poder financeiro é fundamental, porque o poder financeiro não pode estar refém de caprichos políticos de 4 em 4 anos. Não, quem está refém é o poder político. O poder político é que está refém, exatamente. O poder político é que é sabujo e subserviente. Se tu tens o dinheiro suficiente para comprar um país... Óbvio. Tu vais, quando muito, ser amigo do primeiro-ministro. E não interessa, e atenção, é do primeiro-ministro de um partido e do outro também. Desde que haja um bloco central de interesses e de confluências. E, portanto, Bilderberg garante isso. Garante que as coisas funcionem, independentemente de quem é o político que está no poder, que não mude muito as políticas no que é essencial para se fazer negócios. Sim, sobretudo não é por acaso... para manter a NATO coesa. E... Para manter a NATO coesa e manter todos os poderes fácticos que gravitam em torno deste status quo, para usar a tua expressão. Portanto, a primeira pessoa, os primeiros portugueses a irem, foi um representante português na NATO em Londres, o Rui Ulrich, ainda 56. Que há de ser da família do banqueiro, do Ulrich? Sim, era da família ainda, acho eu. Depois também tínhamos o Franco Nogueira, que foi embaixador, era ministro dos Negócios Estrangeiros. Certo. Ainda antes dele também o Marcelo Matias, o pai do embaixador, também tinha ex-embaixador. Sim, porque isto ainda apanha muitos anos da ditadura do Estado Novo. Portanto, ainda tínhamos nos anos 60, os portugueses estão presentes lá, inclusive chega a haver a hipótese de haver uma reunião Bilderberg em 64, em Portugal, mas não se realiza, não porque Salazar não o tenha querido, Salazar até disse que era interessante, vemos o que é que os senhores pensam, só que não havia já há muito tempo uma reunião nos Estados Unidos, essa reunião foi então nos Estados Unidos. Entretanto, depois com a guerra colonial, Portugal tornou-se assim um país um pouco a evitar, tanto mais que, quando há a Revolução dos 50 anos do 25 de Abril, esta Revolução acontece 4 dias depois de haver uma reunião Bilderberg, onde alegadamente, temos que falar sempre alegadamente, foi já discutida a hipótese de haver uma revolução em Portugal. Repara que a Revolução do 25 de Abril em Portugal é uma revolução num país membro da NATO. E não podia parecer que a NATO estava digamos, envolvida. A patrocinar. A patrocinar, tanto mais. Há muita discussão sobre o 25 de Abril, sobre o papel dos barcos da NATO que estavam estacionados no Tejo. Atracados no Tejo. Frederico, mas antes de entrarmos, porque temos aqui realmente muita matéria e nomeadamente sobre estes portugueses diretamente envolvidos, como o Chern, o Durão Barroso. O Chern. Antes disso, eu ainda gostava de esclarecer aqui um ponto, que é voltar atrás sobre a ata do condomínio. Porque, vamos ver, se nós numa ata, num condomínio temos que ter atas, se na Europa é necessário o registro de todas as reuniões lobistas, embora existam exceções, como nós sabemos, e Ursula von der Leyen está a ser investigada por uma grande exceção, o maior contrato alguma vez celebrado pela Comissão Europeia, na ordem de 30 mil milhões de euros, reportantes às inoculações Covid, mas na verdade, a maior parte destas reuniões são fichadas. Há uma ata, há um registro, e claro que há falhas, não há nenhum sistema perfeito, como é evidente, mas vai havendo um mapeamento destas questões. A minha pergunta para ti, como jornalista e investigador desta área, é a seguinte, Frederico: o que é que se passa para que um assunto desta magna importância, um grupo que tem tanto poder, que consegue ser um conclave de pessoas tão poderosas, espalhadas por todo o mundo, não tenha praticamente nenhum escrutínio, nomeadamente da parte da comunicação social, porque assim, realmente eu também estive no Pestana, tu estiveste na Portela no dia em que chegaram estas pessoas, eu também encontrei meia dúzia de jornalistas estrangeiros, mas meia dúzia realmente, não é? E a maior parte deles, nenhum deles de grandes órgãos de comunicação social, tudo de bloggers ou, não é? Pessoas, de alguma forma, freelancers. E, portanto, a minha pergunta é, o que é que se passa? Não seria normal e
expectável que o jornalismo, algo que se dê a esse nome, de jornalismo, fizesse uma investigação séria e um escrutínio, não é? Passasse a pente fino o percurso destas pessoas, o que é decidido, essas atas, mesmo que sejam elas que são entregues aos participantes, mesmo que sejam incompletas, o que é discutido, que fizesse marcação de microfone, não é? Quando estas pessoas entram e saem dos Ubers, dos táxis, dos hotéis, etc. O que é que se passa, na tua opinião? O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer nestes últimos 70 anos? Não, nestes últimos 70 anos houve tu estás a ver o resultado, houve uma grande organização chamada Criação da União Europeia e baixo da NATO e a manutenção dos negócios. Tu dizes bem, porque é que os jornalistas não fazem mais o escrutínio. Isso foi um dos motivos pelos quais me levou a interessar pelo Grupo Bilderberg. Eu tinha outras coisas, francamente, muito mais interessantes para fazer na vida do que perder tempo, entre aspas, com isto, que só me prejudica, por um lado, porque depois eu, quando quero falar sobre isso, vem-me a dizer que é teorias da conspiração, com isso não interessa nada, porque se isso interessasse, já outros estavam realmente a fazer. Claro. Mas depois eu reparei, então, que há uma falha no próprio jornalismo, e que está... E a falência do jornalismo também é muito resultado disso tudo, é quando o jornalismo não faz jornalismo. E portanto, há jornalistas que são convidados para as reuniões do Grupo Bilderberg. O maior deles todos até era patrão dos jornalistas. Jornalistas, entre aspas. Que vão lá dentro, mas depois não escrevem sobre isso, o que é que se passa cá fora. Eles alegam que é a regra Chatham House Rules, que era, as pessoas têm a liberdade para falar. Aliás, uma das coisas que Bilderberg justifica perante jornalistas mainstream, que reconhecem, que sabem, que eu sei que eles sabem, que sei, pronto. Certo. Os jornalistas mainstream dizem, não, aquilo é perfeitamente normal, as pessoas têm direito a encontrarem-se, a passar um fim de semana juntos, a conversarem, sem que o escrutínio de jornalistas, que coisa chata, estarem sempre a amassar com os problemas. Depois, os jornalistas são livres de fazer perguntas às pessoas, e é verdade. Agora, nenhum jornalista faz a pergunta dentro de um determinado contexto. Ninguém vai perguntar, por exemplo, ao secretário-geral da NATO o que é que ele esteve a falar durante um fim de semana, na presença também do Josep Borrell, que era o representante das relações exteriores da União Europeia, vice-presidente da von der Leyen, e o ministro dos negócios estrangeiros da Ucrânia, num ambiente de relaxe, em que também tem o futuro primeiro-ministro da França, em que tem a vice-ministra, primeira-ministra do Canadá, país todos juntos a conversarem sobre e a fazerem o seu networking. Mas depois não vemos que isso seja algo transparente, em termos até jornalísticos, com os resultados que nós temos, quando nos querem levar psicologicamente para uma guerra, quando falam depois, quando se metem nos assuntos do dia, o serviço militar obrigatório, por exemplo, certo. que são esses assuntos, e portanto nós, quando fazemos uma pergunta a um primeiro-ministro ou até a um responsável dos mais baixos, devíamos sempre contextualizar e dizer assim: em maio, o Sr. Stoltenberg esteve com o ministro da Ucrânia e com o ministro Josep Borrell. Com que liberdade é que a Europa tem para decidir sobre se vamos por uma guerra ou não? Porque, ao que parece, já estão todos combinados. Já chegaram a uma decisão. Há um conluio. E, portanto, não há contraditório jornalístico, não há contraditório democrático para que nós sejamos apresentados com outras vozes, com outras opções. Não, é assim, Frederico, é evidente que as pessoas têm todo o direito de se reunirem, de passarem os fins de semana que quiserem. Quero lá eu saber da vida privada destas pessoas ou de outras quaisquer, não é? Tenho mais que fazer do que... Nem tenho tempo para me debruçar sobre esse tema, mas, nem interesse nem tempo. Mas a minha questão é que isto não são, de facto, convívios espontâneos e sociais. Isto é, evidentemente, uma seita organizada, metódica, opaca, com interesses próprios e que os persegue, não é? Com interesses próprios que persegue e que muitas vezes serão contrários aos interesses do povo. Portanto, nós estamos a falar, de facto, da ditadura daqueles que são as elites e não os eleitos, e isto é contrário a toda a democracia, que é do povo, para o povo, feita pelo povo, não é?
Tens ainda um outro aspecto. Tu há pouco, quando estavas a falar de alguns dos políticos e de como é que eles vão para as reuniões, é que há alguns políticos, uns já são poderosos, já são primeiros ministros, por exemplo, dos seus países, já têm cargos executivos. Aliás, há uma diferença com uma outra organização, que é a trilateral. Essa, normalmente, tem políticos, tem pessoas que já saíram de cargos públicos e que não estão a exercer cargos públicos. No grupo Bilderberg é mais pequeno, é mais fechado e é mais profissional. É uma grande maçonaria. Está supramaçonicamente organizada. É supramaçónica. A maçonaria é uma brincadeira de crianças. As pessoas estão à espera de falarmos de sociedades secretas. A maçonaria é uma coisa discreta. Pois, Estes não. Estes são mesmo muito mais poderosos. Este é que é os tubarões brancos. É. E, portanto, quando tu tens, e por isso é que eu tenho aí o Durão Barroso e o António Guterres na capa, é que eles já foram às reuniões de Bilderberg, quando ainda eram, por exemplo, o António Guterres, a primeira vez que ele participou na reunião de Bilderberg, o ano agora não tenho, se é 89, 90, assim não tenho presente, mas sei que ele vai ainda como líder parlamentar do PS, ainda nem sequer era secretário-geral do PS. Mas já era uma jovem promessa para o Bilderberg. Já era uma jovem promessa. Irá depois, já como primeiro-ministro, uma reunião. E irá depois ainda a uma terceira reunião, como ex-primeiro-ministro, mas como pré-candidato para a questão da imigração, dos refugiados, Alto Comissariado de Refugiados, que depois o eleva a secretário-geral da ONU. Mas, Frederico... O Durão Barroso vai a uma reunião em 1994, ainda como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pois, o cargo do qual ele nem sabe ele próprio como teria saído, teria evoluído se não fosse Bilderberg e afins. Ou uma manta. Pois, vamos lá ver. A história da manta. Já vamos à história da manta. Só uma coisa que eu te queria perguntar. Ao fim e ao cabo, ainda pegando nesta questão da ata de condomínio, não seria normal que, por exemplo, na tua perspectiva, claro, numa entrevista a um primeiro-ministro ou um ex-primeiro-ministro, sei lá, até na rádio e televisão pública portuguesa, pelo menos, se perguntasse, olha, Dr. Durão Barroso, pode, por favor, contar-nos o que é que discutem, o que é que tem discutido nas reuniões Bilderberg? Porquê é que não resolve os mundos? Porquê é que não resolve toda a paz no mundo? Porquê é que esta pergunta nunca surge? Porquê é que esta pergunta? Porquê é que a palavra Bilderberg nunca surge nos órgãos de comunicação social oficiais, como se fosse, de facto, uma coisa pior que justos. urânio enriquecido? Vamos ser justos. Uma vez perguntaram o Bernardo Ferrão, Bernardo Ferrão perguntou ao Dr. Balsemão sobre as reuniões de Bilderberg e no encontro, e inclusive perguntou se ele tinha convidado o Pedro Passos Coelho, e ele disse que convidei o Pedro Passos Coelho, mas ele não quis ir. Ficou assim o registro. O irmão do ex-primeiro-ministro, o Ricardo Costa, foi o autor de um texto no Jornal Expresso a dizer que teve que ser o próprio, digamos, Ricardo Costa a escrever um texto, que é uma coisa quase estilo quarta classe, que não havia assim grande novidade. Quando eu digo quarta classe, é uma boa redação, muito bem competente, por acaso, com um princípio, meio e fim, em que não diz muita coisa, excepto o expectável, a dizer, vão-se reunir altas individualidades, há imensas questões de segurança e essas pessoas estão lá para resolver os problemas. E ora, eu achei piada, porque depois Isso é de que ano? É agora, não foi esta, foi desta última, foi quando foi esta reunião. Eu achei interessante, porque a tal questão da alta segurança, havia um autocarro que passa em frente ao Pestana, é o 720, e a paragem final é numa escola depois de lá. E é engraçado. Na escola secundária, que há ali, o Amélia. E então, eu agora não me recordo. E o engraçado é que uma pessoa passava dentro do autocarro, chegava junto à barreira policial, tirava uns pinos e deixava o autocarro passar lentamente à frente da porta principal onde estava o chefe da NATO e tudo. Quer dizer, imaginemos um palestino, um indivíduo, um suicida, com um cinto de explosivos, fazer-se explodir ali de repente. É que não havia qualquer controle do autocarro dos passageiros no interior. Eu achei isso tudo muito estranho, mas depois alguém me disse, não, quem faz os atentados, quem faz as coisas, são as pessoas que estão lá dentro. Esses é que os planeiam. Portanto, eles sabem que não vai acontecer nada. Isso parece aquela anedota, não é? Que fugiram 200 pacientes do Hospital Júlio de Matos e depois as autoridades tentaram recuperá-los e ficaram lá 500, mas nenhum deles era o original, não é? É um bocado a mesma coisa, não é? Exatamente. De facto, quem faz os atentados são as pessoas que estão lá dentro. São esses é que são as pessoas perigosas. São as pessoas que pertencem ao Bilderberg. Repara, uma das coisas que eu sempre me disse quando eu comecei, eu sou uma pessoa que acredita no valor da democracia. Eu cresci
depois do 25 de Abril, a acreditar que somos livres, a acreditar que o jornalismo é uma missão de informar e não para servir de patamar ou de plataforma para altos cargos políticos. Eu sempre fui um bocado avesso a isso. Catapulta, não é? Catapulta. Um trampolim para... Não, mas podes dizer, eu fui candidato, por exemplo, pelo PPM em 2009 ao Parlamento Europeu, por exemplo. Foste, E eu lembro-me. E eu dizia, nessa altura, que eu queria levar jornalismo para a política, porque havia demasiada política no jornalismo. E esse foi o meu erro. Eu queria interrogar as pessoas sobre Bilderberg. Eu queria fazer precisamente a contextualização de que cada uma das pessoas que ia falar e tudo, eu dizia, mas, ó, Sr. Doutor, eu sei o que é que o senhor fez o verão passado, na reunião de Bilderberg. Você esteve juntamente com este e com aquele. Daí, eu não sei o que é que falaram, mas foi público que houve uma convergência de interesses e de diálogos e de mensagens que depois passaram para a opinião pública e que os jornalistas reproduziram quase sem qualquer contraditório. Como se fosse uma agenda que iria ser cumprida e uma agenda em que nós não tínhamos outra opinião. Foi assim, por exemplo, que nos levaram para o euro, a moeda o euro. Claro. É que Portugal, aquela história, nós não podemos ser Foi assim que, a Europa, por exemplo, a Europa a nos duas levaram para o velocidades. Iraque. Exatamente. Portanto, levaram-nos para o Iraque, levaram-nos para o euro, nunca houve alternativa, era como o TINA, there is no alternative. Sim, isso era da outra lá. Foi o que nos vieram dizer. Isso era da Margaret Thatcher. Vieram sempre nos dizer que nós não tínhamos... Margaret Thatcher, que também foi uma reunião Bilderberg, também foi a reunião Bilderberg antes. Portanto, a maior parte, eu não vou dizer todos, mas a grande parte, a maior parte dos dirigentes foram a Bilderberg. As pessoas até podem fazer em casa um exercício. Cada vez que virem alguém, googlem e depois acrescentem Bilderberg List. E vejam em que ano é que determinada pessoa foi ou não foi a Bilderberg. Cada vez que vemos uma pessoa ascender... Sim, é perguntar-nos onde é que ela foi. Vamos falar se calhar aqui um bocadinho de cada um deles, porque nada como falar da prata da casa para ilustrar o que estamos a conversar e também para aproximar, com certeza, aqui os nossos seguidores do córtex frontal a este tema. Vamos falar do tema do Durão Barroso, que me é particularmente caro. Depois podemos falar também do Guterres, mas eu confesso que tenho uma predileção, um fraquinho para este caso, até porque, Frederico, eu tive vários dissabores com o Durão Barroso, desde logo o de, em 2003, ao protestar à porta da sua casa, na Avenida da Igreja, contra a guerra no Iraque, ter sido fichada pelas autoridades, que depois tiveram alguns problemas, porque eu era deputada na altura e, portanto, gozava de imunidade parlamentar e, portanto, tiveram ali alguns problemas com a questão de eu manifestar-me à porta de um primeiro-ministro. Mas, portanto, Durão Barroso vem de um partido político muito à esquerda. Extremamente. Sim. Não, vamos lá ver. Extrema esquerda. Era extrema esquerda, mas era apoiado pela CIA. Certo. Portanto, havia o MRPP, do qual o Durão Barroso era um ilustre, pelo menos um jovem, mas com alguma atividade. Com alguma verve, não é? Alguma verve. Era um partido que estava à extrema esquerda do PCP, logo era interessante para o PS. O MRPP fazia coisas que publicamente o PS não poderia fazer contra o PCP. O PCP, de repente, quase que era o partido do centro, entre o PS e o MRPP, quase nesse sentido. E, portanto, o Durão Barroso tem essa escola, ainda dessa extrema esquerda combativa contra os comunistas. Extrema esquerda, do MRPP. Mas depois faz um passeio até Genebra, estuda e é amigo de uma pessoa do PSD, o Pedro Santana Lopes, e volta para Portugal e já estamos agora aqui a falar dos anos 85, dos anos 80, em que ele vai para secretário de Estado de Administração Interna, salvo erro, no início. Penso que exatamente. Sim, acho que sim. E depois, como secretário de Estado também do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o ministro João Deus Pinheiro, que será mais tarde um candidato ao Parlamento Europeu. Há aquela história célebre da manta que de João Deus Pinheiro... A tal manta que íamos falar há bocado. A manta abafada num avião. No avião da TAP. Sempre houve aquela coisa de que quem é que deu a informação depois ao Independente, liderado por Paulo Portas. Um pequeno caso de uma manta que as pessoas aqui não... Mas uma manta muito boa da TAP, na altura em que a TAP se calhar tinha... Se calhar era executiva, executiva, e levava-se para cá, ainda não havia aquelas do IKEA por €1, portanto eram muito mais caras e tudo, as noites eram frias em Portugal. O aquecimento central não era tão bom também, como é assim. Portanto, o ministro viu uma boa manta e levou-a, e isso depois chegou aos jornais e provocou mais tarde, digamos, o desgaste. E Durão Barroso vai beneficiar de uma coisa muito estranha que Cavaco Silva dizia que nunca elevava secretários de Estado a ministros.
Mas no caso de Durão Barroso ele vai chegar a ministro. Sim, ele até E acaba por ser um delfim. Exato. Ele tinha uma regra sobre isso, precisamente porque achava que precisamente aquilo que achámos que o Durão Barroso poderia estar a fazer ao João Deus Pinheiro, ou seja, como secretário de Estado, a minar a imagem pública do seu ministro para depois subir ao cargo, quase como inerência de funções, usurpar as funções. Portanto, ele nunca nomeava os secretários de Estado para ministro. Mas abriu uma exceção aqui para o nosso amigo Cherno. Abriu, e Durão Barroso, em 94, já é ministro dos Negócios Estrangeiros, e vai à sua primeira reunião na Finlândia. Na Finlândia. Já agora, só aqui um parênteses, não te esqueças que vamos na Finlândia. Quantas reuniões é que já houve em Portugal? Duas. Foi esta o ano passado? Foi esta do ano passado e a outra em 1999. 99 só eu. Por aí. Ok, então, o Durão Barroso vai à Finlândia. Vai à Finlândia em 94 e se formos ver a lista, tem lá, por exemplo, pessoas da Goldman Sachs, tem lá pessoas das universidades americanas e tudo. Uma boa rede de contactos. Uma boa rede de contactos. Uma excelente rede de contactos. Bilderberg, se quisermos resumir... Isso é um verdadeiro networking. É o networking e, mais ainda, entrevistas de trabalho. Tu és brincalhão. Não, isto é uma coisa que se diz mesmo nos bastidores das pessoas que investigam a Bilderberg. Bilderberg, para quem ainda não chegou a grandes cargos, ou de um cargo, o que é um grande cargo? O primeiro-ministro é um grande cargo? Quanto pode ser ministro dos negócios estrangeiros da União Europeia? Claro. Portanto, é pouco. Portanto, quem ainda não... Vamos tendo pequenas entrevistas de emprego. Olha lá, rapaz, tu és bastante promissor. Tu estás a pensar a ser primeiro-ministro do teu país, assim? Senta aqui, jovem. Mais ainda, olha, então e tu vieste agora convidado por quem? Eu vim convidado pelo senhor, aquele senhor que é o presidente, foi o fundador do meu partido e é dono de uma rede de comunicação social. Tem um dos maiores jornais semanários e uma televisão privada. Pois. Estás a ver, rapaz, olha, esse que já é... E é uma pessoa que já vem todos os anos às reuniões, vocês conhecem, claro que o conhecemos, eu sou o doutor Balsemão, claro que o conhecemos. E então, tu depois irás ver a ascensão através boas entrevistas, a boa imprensa. Claro. A imprensa muito favorável. A entrevista certa no momento certo. A imprensa muito favorável é fundamental aqui. Aliás, a gente já lá vai, mas a lavagem da imagem de Durão Barroso depois da guerra sangrenta e falhada no Iraque tem sido, de facto, extraordinária. Porque Durão Barroso, quando se tenta candidatar, depois no ano a seguir, em 95, a líder do PSD e perde para Fernando Nogueira, faz uma travessia do deserto. E onde é que ele vai fazer? Vai fazer para a Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, que é o mesmo onde, por exemplo, se formos ver à lista de 94, temos lá o reitor da Universidade de Georgetown. Portanto, a Universidade de Georgetown já é uma espécie para um antigo MRPP. Não conseguiste ficar líder, mas vem aqui do PSD, vem aqui para a Georgetown fazer aqui... Ganhar currículo, ganhar influência internacional, ganhar o APOR, que depois poderá-te levar, obviamente, a grandes cargos. Aliás, e depois foi apenas em 2 anos, ele foi eleito em 2002. Por isso que eu estava a dizer há bocado, que nem ele conseguiria explicar como é que chegou tão rápido a primeiro-ministro. E depois, o momento em que tu, em 2003, tens a manifestação, é quando Durão Barroso está como o empregado de mesa na reunião dos Açores. Exatamente. Depois, só para relembrar as pessoas, 2003, Durão Barroso é então primeiro-ministro de Portugal, ele jura no Parlamento, jurou aqui, à frente da vossa amiga, olhos nos olhos, ter visto as armas de destruição massiva que justificariam a invasão do Iraque, uma guerra que levou anos e anos, matou milhares e milhares de pessoas, custou bilhões e bilhões de dólares, deixou o país a saque numa guerra civil, portanto, de facto, não só uma guerra mentirosa, como uma guerra falhada, fracassada, mas Durão Barroso, com isso, foi o porteiro, então, da Cimeira das Lajes, que juntou para selar essa invasão do Iraque, juntou, então, o Aznar, o Tony Blair e o Bush, claro, obviamente, e o Bush, George Bush filho, e foi a partir daí da Cimeira das Lajes que a decisão foi oficializada de invadir o Iraque, mas Durão Barroso viria depois, muito rapidamente, a ser, nada mais, nada menos do que Presidente da Comissão Europeia. Portanto, foi recompensado. Lá está, Roma paga a traidores, amiguinhos. Repare-se que há um livro do Pedro Santana Lopes que chega a primeiro-ministro sem ser eleito com a saída do Durão Barroso
e é o livro Percepções e Realidades, onde ele fala, o Santana Lopes vai à reunião de 2004, antes de Durão Barroso sair, e vai juntamente com José Sócrates. E, portanto, os dois primeiros ministros seguintes, do ano de 2004, vão à reunião ainda antes do próprio Durão Barroso sair. E o Santana Lopes escreve no livro de Tão bonitos. memórias... Se calhar até foram de mãos dadas. Exato. Escreve no livro de memórias, Percepções e Realidades. Ele diz mesmo, eu estive na reunião de Bilderberg. Santana Lopes diz, não é? E havia a ideia de que o Presidente da Comissão Europeia podia ser António Vitorino, que também estava presente como comissário europeu, Exato. nessa reunião, mas depois ficou, como António Vitorino era do lado socialista, ficou melhor, tinha que ser do lado da direita popular. E é nesse momento que Durão Barroso que faz um comício em Oliveira das Meias, onde cria o espaço político para que Santana Lopes seja tecnicamente o seu sucessor. Exatamente. E diz no seu discurso de encerramento: eu sou o único líder europeu que apoia uma pessoa de um partido diferente do seu para presidente da Comissão Europeia, António Vitorino, diz António Barroso. 2 dias depois, recebe a visita de Wim Mertens, que o ministro da Bélgica, presidente do Parlamento, do grupo parlamentar, do Popular, e diz, não, o Durão Barroso diz... se vocês não arranjarem ninguém, eu posso sair a meio do mandato do Primeiro-Ministro, a meio do mandato, e posso ser, então, o Presidente da Comissão Europeia. Eu faço esse sacrifício. Eu faço esse sacrifício. Esse tremendo martírio, calvário de ser Presidente. E resultou muito bem, porque naquela altura estávamos todos anestesiados, publicamente, por uma coisa chamada Euro 2004. 2004, recordo muito bem do Euro 2004. Uma caricatura do Jornal Público, essa eu nunca mais me esqueci, lá está a tal questão, a discussão, hoje em dia se calhar se um político saísse para meio do mandato e o seu partido iria ser penalizado, ele iria ser penalizado, o Durão Barroso não. Era ele a jogar uma bola de futebol e com as estrelinhas do Parlamento Europeu a dizer assim, também vou jogar para o estrangeiro, que era o fado português. Extraordinário. Temos que ir para o estrangeiro. Eu não me lembro, isso era mesmo um cartaz oficial? Não, era um cartoon do público. Era um cartoon, era oficial. Não era oficial. Ok. Era do Afonso. Do Afonso. Muito bem, faz sempre cartoons extraordinários. A verdade é que o facto de existirem instituições não eleitas, como a Comissão Europeia, aliás, das 7 instituições europeias, apenas uma é de eleitos, que é o Parlamento Europeu, tudo o resto, não é? A Comissão Europeia, o Tribunal Europeu, o Banco Central Europeu, são não eleitos. Estava eu a dizer, existirem supranacionais, instituições supranacionais não eleitas, é fundamental justamente para colocar estas pessoas, não é? Porque ele não teve que passar por nenhuma votação. Ele foi nomeado para a Comissão Europeia, justamente com estes cordelinhos que se mexem por títulos, não é? Em todos os bastidores. Exatamente. Ele esteve lá, cumpriu os seus 2 mandatos. Teve muitos problemas com a Justiça. Ele próprio andou a ser também... Havia investigações sobre os favores ou não das viagens, algumas viagens e umas... E lobbies com as farmacêuticas na altura também. Aliás, é Durão Barroso que faz um aumento já no final do seu mandato, e esse está no livro das conspirações que mudaram o mundo, é mais recente isso tudo, eu tenho isso aí bem registado publicamente, é ele que faz um aumento substancial de donativos da União Europeia para a Gavi. Pois, para a Gavi, já lá vamos à Gavi. Já lá vamos porque temos que passar por uma etapa intermédia porque o pagamento pelos favores prestados a Bilderberg por parte de Durão Barroso não se queda por aqui. Portanto, Durão Barroso passa de Primeiro-Ministro a Presidente da Comissão Europeia, mas rapidamente, depois de ter tido então várias reuniões com lobistas, continuar o seu networking na Comissão Europeia, inclusivamente lá está com o Big Pharma, mas também com os grandes interesses imobiliários, nomeadamente com a Goldman Sachs, que ele passa a ser então diretor assim que acabam os mandatos, esses 2 mandatos. Há uma frase assassina em relação a essa nomeação do Durão Barroso para a Goldman Sachs, que foi dita pelo Presidente da República, o nosso Presidente da República neste momento, Marcelo Rebelo de Sousa. Onde a frase, eu nunca mais me esqueci, foi: Durão Barroso atingiu o auge da sua carreira empresarial. Só que ainda não atingiu a sua carreira empresarial. Isso tem graça, mas não é preciso. Porque depois da Goldman Sachs,
Durão Barroso, então, aterra na Gavi, que é a Global Alliance Vaccination, onde ainda está, penso eu, à data de hoje. Sim, uma organização pensada pela Fundação Bill and Melinda Gates e que ele ainda é o presidente dessa fundação, salvo erro, até 2025. Convém dizer que a Fundação Bill and Melinda Gates são neste momento, das organizações mais poderosas do mundo, patrocinam a OMS, a Organização Mundial de Saúde, determinando uma série de políticas de saúde, que realmente é, como dizia uma gestora do Banco da Saúde Espírito Santo, é de facto o negócio mais lucrativo de sempre, a saúde, mais lucrativo que o tráfico de armas. E, portanto, é natural que este trajeto de Durão Barroso, por isso é que eu estava a dizer, talvez ainda não fosse o auge, o cume, não, o pináculo da sua carreira, da sua excelsa carreira como empresário, porque estando na Gavi e justamente trabalhando para a Fundação Bill and Melinda Gates, que tem então a saúde como tema, um dos temas prioritários, é natural que ainda vá correr muita água debaixo da ponte. Eu só espero que com esse todo prognóstico que estás a dizer e que augurando ainda um grande futuro ao Durão Barroso, não seja verdade certos rumores que o indicam como sendo um potencial candidato a Presidente da República. Seria muito interessante ver até que ponto o escrutínio iria ser feito em relação ao candidato a Presidente da República, Durão Barroso, se isso vier a acontecer. Portanto, eu não creio que ele venha a reentrar na política nacional. Certo, Federico, que ele tem reentrado... Porque vai ter uma oposição interessante. Certo é que ele tem reentrado na política nacional, tem estado nas campanhas, por exemplo, agora, não é, da Aliança Democrática, etc. Tem sido chamado e tem havido um branqueamento, recebeu prémios, não é? Tem recebido vários prémios internacionais pelo seu comportamento exemplar. Mas há aqui uma coisa que ainda não dissemos. Quer dizer, lá está, os leitores do Sol, as pessoas que seguem o teu percurso, sabem isto de gingeira, por assim dizer. Mas, para quem nos está a ouvir e tem curiosidade de ver este programa, é que o Durão Barroso é, neste momento, o representante português, o sucessor de Pinto Balsemão no Grupo Bilderberg. Se houve reunião o ano passado aqui no Hotel Pestana, foi porque foi organizada por o Durão Barroso e o seu sócio José Luís Arnaud. Que, aliás, também é uma pessoa muito atreita a este tipo de promiscuidade entre o poder político e o poder financeiro. E se levarmos, nós sobre o Arnaud podemos fazer um episódio completo, certamente, Frederico, só que não. E que tem sido, de facto, uma dos seus cúmplices, ao fim e ao cabo, um dos seus principais cúmplices nestas grandes golpadas que tem feito. Mas eu não tenho dúvidas que, eu não sei se é para chegar a Presidente da República, porque Portugal também é um viveiro de candidatos a Presidentes da República, não é? Mas que o branqueamento tem acontecido, tem. Por esse motivo é que eu ao crescer e ao ver e a aprender a história de Portugal, me tornei monárquico. Porque eu acho que a eleição do Presidente da República, ou pelo menos a forma como o Presidente da República é eleito, e não tem os poderes executivos, mas tem um poder de influência, é um cargo muito perigoso para uma democracia saudável em Portugal. E isso vê-se agora, aliás, com esta confusão toda que nós assistimos sobre a verdadeira responsabilidade ou não do Presidente da República na demissão do Primeiro-Ministro, António Costa. A oportunidade de como isso acontece, a forma como isso condiciona depois as próprias escolhas que nós podemos fazer como pessoas livres e tudo. E, portanto, porque é que somos levados a eleições antecipadas? Porque o ambiente se cria entre duas personalidades, a modo privado quase, porque se zangaram. Portanto, tudo isto é muito discutível. Eu acho que... e depois temos... mas tu queres uma família real? Ou temos uma família real, como têm grandes nações europeias para onde muitos portugueses imigram, como Inglaterra, Espanha, Suécia, Dinamarca, a própria Bruxelas. É uma monarquia, a Bélgica é uma monarquia, e a nós é-nos proibido isso. Mas isso é outra questão. Mas, em termos da Presidência da República que nós temos duas grandes famílias, que é as famílias do PS ou do PSD, que são as que têm feito eleger os Presidentes da República desde há 50 anos, desde o 25 de Abril. Começamos também a ter fenómenos devido à podridão e
e à ineficiência desses partidos, começamos depois a ter os fenómenos à volta de personalidades que podem ou não tentar fazer e manter algumas, umas mais democráticas, outras ainda menos democráticas ainda, de extremas, de coisas extremas, e que nós não há um equilíbrio da política. São sobretudo outras maneiras de manter, na minha opinião, são sobretudo outras maneiras de manter o status quo. Mas ainda, voltando aqui, o Guterres, curiosamente, tem um ponto em comum com o Durão Barroso, é que ele também abandona o cargo de Primeiro-Ministro. A meio diz que Portugal está a um pântano, eu não sei se vocês se lembram, mas isto é pouco tempo antes do Durão Barroso chegar ao poder, é o governo imediatamente anterior, não é? 2002, penso eu, que ele abandona o cargo de Primeiro-Ministro e depois faz uma fulgurante carreira internacional. Portanto, de facto, deixa o país, isto é muito curioso porque, tal como Durão Barroso, deixam o país de tanga ou no pântano, mas depois são catapultados como se fossem o as de ouros, não é? Um trunfo inigualável para a política internacional. Tu só tiveste, vendo as eleições, agora que eu me lembro, estou agora a fazer este exercício de memória, não tinha pensado a coisa assim, mas o Cavaco Silva é o último que sai, decide quando é que deve sair. Exato. E não se recandidata. Guterres, como tu disseste, sai a meio do mandato, ele não tinha conseguido vencer a maioria absoluta, tinha 115, o Parlamento estava dividido, 115. Estava deprimido, tinha tido um caso também pessoal, infelizmente, uma tragédia pessoal, portanto estava extremamente deprimido e vê então no mau resultado das eleições europeias de 2001, em que Santana Lopes vence a Câmara de Lisboa contra João Soares, Rui Rio conquista a Câmara do Porto a Fernando Gomes, e a Câmara de Coimbra também é uma Câmara que é importante, que também se perde nessa noite, e então Guterres aproveita nessa noite para se demitir. Nunca nenhum outro Primeiro-Ministro se tinha demitido por causa de eleições autárquicas, não eram eleições, foram sempre vistas como uma espécie de um aviso. Um cartão amarelo. E, no entanto, aliás, esse até me lembro que era a capa do jornal 24 Horas, onde eu então trabalhava, e que Guterres faz a demissão. Até se falava que Paulo Portas ia se demitir de líder do CDS, porque tinha perdido a Câmara de Lisboa, não tinha conseguido o resultado que queria, e estava prestes a anunciar a sua demissão como líder do CDS, e Guterres fala antes de Paulo Portas, nessa noite, e nesse momento percebe-se que vai para eleições antecipadas e Paulo Portas já aparece não como derrotado à Câmara de Lisboa, mas como futuro, digamos, líder de uma coligação que ele irá ser capaz de fazer com o Durão Barroso, precisamente, nessa altura. Portanto, o Guterres ajudou muito. E depois o António Costa também seguiu o mesmo caminho. O Guterres aqui foi então para o Alto Comissariado dos Refugiados, que é um cargo importante, porque, de facto, a massa de refugiados e de migrantes forçados no mundo não tem parado de aumentar por diversas razões, muitas das quais têm a ver justamente com as guerras e com os conflitos, não só, mas continua a ser das principais razões. E daqui chega então à ONU, não é assim, Frederico? É verdade, ele depois ele vai no intermédio, vai a uma reunião de Bilderberg. Eu achei piada, porque uma vez eu encontrei o António Guterres publicamente, num local público, e fui ter com ele e disse: Sr. Doutor, então aquelas suas presenças nas reuniões de Bilderberg, e ele disse: isso é uma coisa muito esotérica. Dizia ele. Isso é muito esotérico e tudo. Mas o que é certo é que eu apostei sempre, pessoalmente, com alguns amigos, até mesmo quando havia dúvidas, eu dizia: não, para aí, se as alternativas são uma senhora da Bulgária, a Georgieva, e outra é o António... Exato, e o outro é o António Guterres, e o percurso que o António Guterres fez... eu acho que o António Guterres dizia assim: não, a próxima das eleições líder das Nações Unidas tem de ser uma mulher. Só que não. E eu disse: só que não. Mas a senhora Georgieva também estava muito bem cotada, porque ela também foi a reuniões de Bilderberg, atenção. Sim. Só que arranjaram outra coisa. Acho que ela agora está no FMI. Arranjaram-lhe outro tacho. Eu já agora fazia aqui uma declaração de interesses, porque eu também tive muitas reuniões. Vou-te contar uma história em primeira mão, que nunca contei a ninguém, pelo menos publicamente, Frederico. Conto aqui indiretamente para os nossos seguidores do Córtex e a ti em particular, que sabes que eu também tive várias reuniões secretas com António Guterres. É verdade. Porque a primeira mulher de António Guterres era psicanalista.
Esta senhora que veio a falecer com uma doença oncológica, que foi essa tragédia que António Guterres atravessou, e durante muitos anos, os meus pais também são médicos, eram médicos, o meu pai já faleceu, era médico, psicanalistas, e havia de vez em quando uns retiros, eles faziam assim, numas quintas uns dos outros, no norte e no centro e tal, era assim 2, 3 dias para discutirem a psicanálise, o Freud, o Bion, a Melanie Klein, e de vez em quando iam uns emplastros, não é? Uns filhos, uns cônjuges, não é? Que iam-se reuniões, porque era assim um fim de semana numa quinta e até era giro. E, portanto, de vez em quando, o Guterres regia estas reuniões e eu também. Eu também era um dos emplastros. Então, várias vezes tive várias reuniões secretas com António Guterres, mas as nossas discussões eram mais em torno das melhores mousses de chocolate de Lisboa. Longe estava eu de saber que tinha, porque isto durou só até à minha adolescência, até aos meus 13 anos, depois eu já não queria ir a essas coisas com os meus pais, como é evidente. Longe estava eu de saber que, muitos anos depois, acabaria por discordar frontalmente e condenar muitas das suas posições. Mas olha que ele deve ter uma boa discussão sobre mousses internacionais, Não, mousses com os outros seus amigos, com outro estilo de mousse. Outro tipo de pudim, não é? Política gelatina. De bolo a dividir, divisão de bolo, portanto há um grande bolo mundial e que temos que dar este bolo aos amigos. O problema é que o grande bolo mundial está concentrado em 1 ou 2% da população mundial, sim, na qual certamente faz parte. Sim, nós ficamos com as migalhas. Cúpula. Ficamos com as migalhas e temos de estar agradecidos. Exatamente, temos que ficar muito agradecidos. Senão, lá está, somos pobres e mal agradecidos, não é? Já se sabe, bonito, como diz o dito português, não é? Ficas com as migalhas e não choras, não é? Muito bem, entretanto, portanto, o António Guterres também tem tido este percurso fulgurante e dizem que, nada mais, nada menos, ele também é um dos candidatos à presidência da República, faz parte do naipe do viveiro, embora neste momento esse viveiro penda mais para o lado do Partido Social Democrata. Sim, é uma espécie pode haver uma alternativa até com os papéis, porque se quisermos juntar também a António Costa, também era um nome que estava. António Costa também vai a uma reunião de Bilderberg, certo, com Rui Rio. Com Rui Rio. Em 2006, 2008, salvo erro. Vão os dois ao mesmo tempo, que são na altura em que ambos eram presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto de Lisboa. E, portanto, teve essa particularidade. E vão ser depois os ambos. E funcionou muito bem. Funcionou plenamente. Durante algum tempo, que estas soluções são sempre temporárias, é preciso ir adaptando. É verdade. Sim, Bilderberg também, atenção, também pode descartar pessoas. É pragmático. É pragmático. Por exemplo, o Strauss-Kahn foi completamente descartado com aquele escândalo sexual em Nova Iorque. Claro, que era um grande candidato a presidente. Cordão sanitário, exatamente, interessa proteger o bem comum. Portanto, não é... não há lealdades. Não há lealdades. Há lealdade a um plano em que todos temos que estar bem, claro, e que a NATO tem de continuar a funcionar, continuar a crescer, o euro deve-se manter, a União Europeia tem que ser também o seu papel, também do coerente. Quanto mais instituições supranacionais, melhor, quanto mais globalismo, melhor, por aí fora. Outros portugueses que eu me recordo de irem, mas tu é que és o especialista, de irem às reuniões de Bilderberg, são, por exemplo, o Medina, sim, e a Estrela Barbot, que também foi uma vez pelo menos, não é? Que é uma empresária do Norte. Exato. Durante vários anos, no início depois do 25 de Abril, e a partir do momento em que o Pinto Balsemão, em 83, 84, se torna membro permanente, o que é que isto significa? Significa que ele vai a todas as reuniões. Tinha lugar cativo. Tinha lugar cativo. Espetacular. E tem direito a levar 2 convidados. Portugal tem uma cota de 2 convidados. Os Estados Unidos têm muitos mais e tudo, mas no caso português eram 2 convidados. 2 ou 3, assim, mas 2. E Pinto Balsemão teve sempre o cuidado, já no seu próprio jornal, fundado ainda no tempo do Estado Novo, de levar uma pessoa do PS e outra do PSD. Muito equilibrado. Muito uma forma sensato. Podia variar muito de vez em quando, podia não dar, mas a maior parte dos seus convidados ou eram do PS, do PSD, e iam os dois ao mesmo tempo. Foi por isso é que levou, por exemplo, a Rui Rio, Presidente da Câmara do Porto, e o António Costa, Presidente É uma espécie de justiça salomónica. Exatamente. Bem bonito. E é uma coisa just in case, não vai saber quem é que vai ganhar, não é? Bem bonito. Se ganhar um, eu ganhei. Exatamente. Se ganhar o outro, também ganho. No vermelho e no preto simultaneamente, exato, a casa ganha sempre. A casa ganha sempre, muito bem, lá está. E então, ele levou Fernando Medina em 2019. É engraçado porque tinha convidado Fernando Medina a ir... Não, ele
estou aqui a antecipar-me numa situação. O Pinto Balsemão deixa de ser membro permanente em 2015. Okay. É quando entra o Durão Barroso. E o Durão Barroso, no início, ainda quer manter um pouco a imagem de levar políticos e tudo. E então convidou a Maria Luísa Albuquerque, do PSD, e o Fernando Medina. A Maria Luísa Albuquerque, que também teve grandes ligações financeiras de alta roda. Exato. E então, ele convidou, em 2016, para a sua primeira reunião, uma pessoa do PS e uma pessoa do PSD. Só que teve um azar do calendário de 2016, porque coincidiu com o Santo António em Lisboa. Certo. Mesmo assim, em junho, foi a reunião era em junho, e coincidiu com as comemorações de Santo António em Lisboa. Ora, nesse momento, o Presidente da Câmara de Lisboa não pode deixar Lisboa, porque tem de estar a ver a marcha da Alfama na avenida. Os alecrins. Os alecrins. Eu imagino o Fernando Medina a ter de ver a marcha da Alfama em Lisboa e não poder estar na Alemanha a conviver com o Klaus Schwab do Fórum Económico Mundial. Assim. O que aquilo deve ter custado ao Fernando Medina. Mas foi compensado, porque em 2019, aí sim, Fernando Medina já foi à reunião na Suíça. Porque em 2019 ele já estava no governo. Ainda não tinha ido para o governo, estava a caminho ainda de ir para o governo. Ele vai perder as eleições para... Ele ainda não tinha ido para o governo? Não, ele só vai quando perde as eleições em 2021. Pois ele ainda estava na Câmara. Ainda estava na Câmara. Mas já tinha primeiras páginas no Jornal do Expresso a dizer assim... Ele gosta de trabalhar nas obras, por exemplo. Tão bonito. É bonito. Que romântico. O primeiro pai, coisa assim. Pois, 2019, exatamente, porque eu acho que foi nesse ano que eu fui madrinha das marchas da Madragoa, vê lá tu, não é? O meu currículo realmente é multifacetado. E eu acho que o Medina era Presidente da Câmara, exatamente. Portanto, é em 21 que ele vai para o governo, é isso mesmo. Então, pronto. Portanto, ele depois acabou por ir a uma reunião Bilderberg. E depois chega, lá está, uma das coisas que eu tinha de explicar a alguns estrangeiros, que às vezes quando eu passava ali junto ao Terreiro do Paço, amigos estrangeiros e tudo, e eu mostrava, olha, estás a ver ali esta varanda? Esta varanda é onde é o gabinete do Ministro das Finanças. É o homem mais poderoso de Portugal. Então porquê? Então é simples, olha, ele era Presidente da Câmara, perdeu as eleições e o Primeiro-Ministro fez dele, apesar de ter perdido, apesar do povo de Lisboa ter dito não queremos este tipo, pumba, pô-los a tratar do dinheiro de todos nós. Portanto, ele ou é uma pessoa muito poderosa ou então tem fotografias do Primeiro-Ministro em atos comprometedores. E com um enorme excedente, que afinal vai-se a provar que é um pequeno excedente. Exato, é um pequeno a montanha pariu um rato. Olha, Frederico, ficávamos a tarde toda a falar aqui sobre o governo Bilderberg, uma espécie de gigante colossal, governo sombra que manda no mundo e de se calhar de outros temas. Deixa-me só concluir uma coisa, só para o pensamento. O Durão Barroso, neste momento, tem levado menos gente da política, por isso é que não tens agora, se calhar, grandes políticos com alcance internacional. O Luís Montenegro não foi o Tem levado mais quem? Tipo o quê? Empresários? Não sei, ou porque já não interessa tanto a política, porque já não é na política que se decide as coisas. Não, isso já sabemos que não é na política que se decide. Mas agora é demasiado evidente. É como tu dizias, agora é muito evidente. É muito evidente que há alguns psicopatas aí muito não se há aqui um oligopólio, de facto um condomínio privado muitíssimo restrito, que decide a vida de todos nós. Frederico Duarte Carvalho, muito obrigada por teres vindo aqui ao Córtex Frontal. Obrigada pela tua disponibilidade. Ficaríamos toda a tarde, como eu estava a dizer, a conversar sobre este tema e outros temas relacionados, mas não pode ser. E, portanto, para vocês que estiveram a assistir, também um muito obrigada. Espero que tenham gostado e, se assim for, não percam o próximo e recomendem aos vossos amigos e família. Sigam o Córtex Frontal. Até à próxima.